Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão, Evangelista Adão. Eu quero aproveitar esta oportunidade, este vídeo, e nós vamos estar postando aí nas nossas redes sociais. E eu quero dar aqui algumas dicas para você que está começando o ramo da pregação, você que está galgando aí esta dádiva de Deus, esta oportunidade de estar transmitindo a palavra do Eterno. E é bem verdade que todo iniciante ele passa por algumas dificuldades. Isso é natural. Às vezes nós temos a vontade, o desejo, a inclinação de estar assumindo um púlpito, uma tribuna e fazer uso da palavra de Deus. Mas é bem verdade também que muitas das vezes nós assumimos essa tribuna, assumimos esse púlpito de forma que muitas das vezes não temos o preparo básico para a exposição da palavra. E existe pelo menos 5, vamos dizer assim, passos necessários para um desenvolvimento de um sermão. Existem 5 passos, existem inúmeros, né? Quando a gente estuda um pouquinho a palavra de Deus, a gente vai partir para a homilética, nós vamos buscar a exegese do texto, a interpretação do texto. Dentro dessas matérias, dessas ferramentas que a teologia ela nos proporciona, ela vai te direcionar algumas ferramentas necessárias para você montar um sermão, né? E o primeiro passo necessário, para não ficar muito grande esse vídeo, né, no máximo aí 5 minutos, 4, 5 minutos, vamos adiantar aqui. O primeiro passo necessário para você montar um sermão, você pregador, você que está começando aí esta trajetória, você precisa ter uma vida de oração. A oração é a ponte que liga o pregador ao dono da palavra revelada ao seu coração, a saber, o próprio Deus. Então você precisa ter uma vida regada de oração, você precisa se gastar na oração, orar sem reserva, sem ter pressa de sair da oração. Jesus mesmo já ensinou acerca disso, né? Se nós tivermos alguma coisa a pedir, entra no teu quarto e fala com teu Deus em secreto e ele te recompensará, né? Então a oração é o primeiro passo para você montar um sermão, para você ter condições de conhecer o dono da Bíblia, né? Eu costumo dizer que se você não fala com o autor da Bíblia, é muito difícil da Bíblia falar com você, né? Porque a palavra de Deus é a própria boca de Deus, é a vontade de Deus. Então, quando nós falamos com Deus, nós estamos conversando com o Deus da Bíblia. Aí o segundo passo é você selecionar, escolher um texto a qual você vai montar o teu sermão, né? O sermão ele possui o texto base, ele possui o tema central que você vai estar abordando, ele possui as divisões dos tópicos e a aplicação desses tópicos e depois finalizando com a conclusão. Então são 4 pontos que você vai trabalhar para montar o seu sermão. O texto base, introdução, tópico 1, 2 e 3, eu sempre utilizo 3 tópicos para não ficar muito enfadonho, né? Depois desses 3 tópicos, você aplica esses tópicos, né, de forma bem prática no decorrer, no desenvolvimento da tua mensagem, e depois você vai concluir o teu sermão. Feito isso, você vai entregar o microfone a quem de direito e certamente você terá êxito, resultado positivo no desenvolvimento do teu sermão. Então o segundo passo que você precisa agora interpretar esse texto que você escolheu. Você lê esse texto,
selecionou o texto, lê o texto várias vezes. Eu costumo ler 4, 5 vezes o texto ao qual eu vou ministrar. Por exemplo, eu estou para pregar em Barra Mansa, né, próximo à minha cidade natal, nasci em Volta Redonda, e eu separei um texto para pregar e estou lendo esse texto já há mais ou menos uma semana, né? Já li ele inúmeras vezes. E quanto mais você lê, mais familiarizado você vai ficar com esse texto. Então, recapitulando: primeiro, vida de oração. Segundo, seleciona o texto. Terceiro, você vai buscar agora a interpretação desse texto. Fazendo isso, você vai para a terceira etapa. Você vai extrair as verdades e os princípios destacados desse texto, né? Você vai pegar as palavras-chave que esse texto tem. Logo, essas verdades elas vão te dar base para você começar a extrair as verdades que o texto está dizendo. Quando você pega o capítulo 4 de João, você vai extrair algumas verdades desse texto fazendo uma leitura dele. Primeira verdade que o texto me mostra acerca da mulher samaritana, com o diálogo que se abre entre Jesus e ela, a primeira verdade que eu aprendo é que Deus não me dá direito de julgar as obras das pessoas, né? Jesus conversa cerca de 40, 42 minutos com aquela mulher e não julga a sua obra, né? As suas obras, suas atitudes. Ela se revela para ele. Então é a segunda verdade que eu aprendo no texto. Ela deu a sua intimidade a Jesus. Essa é a segunda verdade que o texto nos mostra, né? Dentro desse diálogo. Então o quarto passo, você precisa contextualizar essas verdades principais que você extraiu desse texto. Fazendo isso, você seleciona um dos princípios que você vai dar fórmula para esses princípios dentro do próprio texto e você vai conseguir aí montar o teu sermão. Então essa é a base, vamos dizer assim, mais simples que a gente tem para montar um sermão. Oração, você vai escolher o texto, você vai interpretar o texto, depois você vai extrair as verdades e os princípios desse texto, você vai depois contextualizar estas verdades. Essa contextualização, você contextualizar nada mais é você trazer para a nossa atualidade. Ou seja, você vai trazer algo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e contextualizar para a nossa vida, uma situação que você esteja vivendo, que isso é bem simples, né? Por exemplo, João capítulo 4, você vê uma contextualização desse texto em muitas vidas que vivem uma vida errônea, que vivem uma vida de pecado. Você está contextualizando uma palavra, o texto, com uma situação que acontece no cotidiano de muitas pessoas. Isso é contextualizar, né? Depois que você fez isso, você vai selecionar ali os princípios para poder dar a ideia central da sua pregação. E aí você finaliza fazendo a conclusão da sua mensagem. Tá aí 5 passos para você montar um sermão. Recapitulando esses 5 passos: oração, escolhe o texto, medita sobre o texto, interprete esse texto dentro do seu contexto, né? Tem uma regrazinha de contexto imediato, que às vezes está bem próximo a você ali, para os capítulos anteriores, ou o capítulo depois, ou versos que antecedem, ou versos que é logo após o texto que você escolheu. E tem também o chamado texto remoto, que às vezes você lê um texto e você vai achar outra referência desse mesmo texto em outros livros, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então a gente tem essas regras aí para você conseguir fazer essa interpretação desse texto, obedecendo o seu contexto para não entrar no quesito que se chama cometer uma heresia, né? Então é isso aí que a gente tem que estar atento para conseguir desenvolver uma boa mensagem, um bom sermão com introdução, tema-chave, né? E introdução, tópicos e aplicação e conclusão. Fica aí essa dica para você. Shalom, fica na paz.